Ainda nesta edição de Conjuntura, vamos conversar com o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo, no próximo bloco. A partir de agora, a gente conversa com o senador Rodrigo Cunha, que é presidente do PSDB de Alagoas. Senador, obrigado pela presença aqui mais uma vez, em Conjuntura. Bom, qual a sua atuação enquanto parlamentar com relação a essa questão que aflige os bairros só não, moradores, empresários de Mutange, Bebedouro e Pinheiro? Bem, Flávio, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com os alagoanos. É interessante, sempre depois das nossas conversas, a repercussão que dá do seu programa. Que bom, obrigado. E fazer também o que é a minha função, que é prestar contas da nossa atuação, do meu dia a dia, que é uma atuação que interfere diretamente no estado de Alagoas e na vida das pessoas. Por exemplo, você acaba de perguntar sobre uma das atuações mais marcantes que eu tive no primeiro semestre, e aqui falando sinceramente, que foi buscar alternativas e principalmente celeridade e gravidade para um assunto que interfere diretamente na vida de mais de 30 mil pessoas. Falamos aqui do bairro do Bebedouro, do Mutange e do Pinheiro. Falamos aqui das pessoas, falamos aqui das empresas, falamos aqui do município. Então é importante saber que cada parlamentar, cada representante do povo tem também por missão não se omitir naquilo que é suas prerrogativas. Então, quando eu observei o cenário, inclusive foi muito difícil, no primeiro momento, absorver a gravidade do que estava sendo tratado, mas após conversar com vários atores que estavam, desde quem estava mapeando a quem estava juridicamente buscando os direitos das pessoas que já estavam sendo afetadas, entendi o tamanho da gravidade e busquei, através de uma audiência pública no Senado, chamar todos os 20 atores envolvidos que eu já tinha conversado individualmente, que alguns não tinham sintonia, uma assimetria de informação, ou seja, algumas informações estavam defasadas em relação a outras, ou então estavam contrapondo, e chamei para sentarmos na mesma mesa através de uma audiência pública no Senado. Então, a primeira situação foi demonstrar que não estamos falando de uma atuação municipal, nós estamos falando de algo que afetava o solo, que é de competência da União. Por isso, depois de 10 horas de audiência pública, conseguimos ter um alinhamento de informações e, principalmente, um compromisso direto naquela época da CPRM, que são um grupo de geólogos que estão à frente desse mapeamento, para que eles entregassem um laudo técnico sobre o assunto, que foi o que aconteceu logo em seguida. O que é que o senhor poderia dizer, nesse momento, aos moradores do Pinheiro, Mutange e Bebedouro, com relação às providências que têm sido adotadas? Bem, primeiramente é parabenizar os moradores. Até hoje, eles estão demonstrando uma grande paciência. Fizeram, desde o final do ano passado, esses grupos buscando os representantes para tentar dialogar. Recentemente, nós tivemos algumas paralisações e até se entende um pouco pela flor da pele mesmo, do sentimento de você não ver os resultados acontecendo. Tudo leva tempo, mas eles são os maiores interessados. Então tem que passar sempre essa demonstração de que é uma vida que está em risco, é uma história que está em risco e que precisa sim sempre chamar atenção. Então essa chama deve permanecer acesa sempre, de maneira cordial, de maneira equilibrada e sempre que possível dialogando com os poderes. Todos estão, pelo que estou percebendo, fazendo a sua linha de atuação. Hoje tem um entrave na questão da indenização, que é o que mais se espera, se há o bloqueio, se não há o bloqueio, de que forma vai ser feito, se vai ser feito acordo, se não vai ser feito acordo, se vai se arrastar pela justiça, mas é necessário ainda ter esse momento de serenidade, um momento de buscar, sim, os representantes e ficar, como a gente fala, no calcanhar, porque, repito, são os maiores interessados. Do meu lado aqui, como parlamentar, a minha última atuação foi junto ao ministro de Minas e Energias, para que buscasse uma solução junto à Petrobras, que também é uma das sócias, né? tem cotas dentro da Braskem, para que ela disponibilize a sua tecnologia, que é a mesma tecnologia de extração do petróleo, é a extração da salgema, pelo menos é essas informações que eu tenho, para que se buscasse acelerar esse laudo ainda, uma conclusão final que a Braskem aguarda. Então, fui buscar o ministro, que ele também interferisse nessa situação para dar celeridade àquilo que aflige as pessoas. E é importante falar, Flávio, eu fui lá pessoalmente algumas vezes, o dano maior já aconteceu, que é o dano psicológico. Então, as pessoas, mesmo quem saiu de casa, que consegue alugar uma outra casa, pode ser até uma casa melhor,
mas não leva o vizinho, não leva a padaria, não leva o mercadinho, não leva a igreja e tem uma mudança de vida. E isso traz traumas psicológicos. Fora outras situações das pessoas que de fato não conseguem ter o mesmo padrão de vida. Então, o prejuízo já aconteceu. O que se busca agora é saber se existe alguma área que é inabitável, se existe alguma área que pode ser recuperada e fazer com que se chegue antes a essas respostas. Bom, mudando bastante de assunto, o que é que o senhor poderia nos dizer a respeito da sua atuação como presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor? O que é que o senhor tem feito? Bem, Flávio, durante a minha atuação como deputado estadual, eu acredito que uma das bandeiras que eu consegui deixar firmadas foram as bandeiras da transparência, a bandeira da fiscalização e da defesa do consumidor. E lá no Senado eu presido essa comissão. É uma comissão extremamente importante. Por exemplo, o assunto do momento hoje, nós estamos falando sobre a Amazônia. Então, há 15 dias atrás, convocamos o ministro, e depois foi transformado no convite, o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, compareceu à comissão para falar sobre o Fundo Amazônia. Então, um assunto de interesse nacional também está sendo passado por essa comissão. Demonstramos aqui através do assunto do Pinheiro, que foi tratado uma audiência pública. Posso mencionar outros assuntos que afligem no mínimo 20 mil alagoanos, que são os diplomas falsos, aí já na área do consumidor. E na linha de fiscalização, um trabalho bem interessante que nós fizemos foi justamente mapear no Brasil as obras inacabadas, em especial as creches que já eram para estarem prontas e que não estão. Então, aqui no estado de Alagoas, nós visitamos 60 municípios, visitamos 97 creches nesses 27 municípios, 81 delas estão numa situação de paralisada, inacabada ou até de cancelada. E de posse dessas informações, conversamos com os prefeitos, com os secretários e realizamos audiências públicas. Foram um ciclo de 3 audiências públicas, com a Controladoria Geral da União, com o Ministério Público, com o FNDE, com o Ministério da Educação, para buscar soluções, inclusive com o CNJ, para buscar, primeiro, onde está o problema dessas 81 creches em Alagoas, por que elas não vão para frente. E quando nós falamos sobre creche, é importante falar sobre isso, Flávio, não é o valor da creche, o valor, porque quando você olha numa obra federal, o valor de uma creche, numa linha de corte, ela nem é fiscalizada, nem tem aquele acompanhamento tão forte quanto tem grandes obras. Por quê? Pelo valor do recurso. E nossa função foi justamente, e conseguimos isso também através do CNJ, demonstrar o valor social que uma creche tem. É muito maior do que uma obra que pode ser 20 vezes mais cara para fazer um asfalto. É você ter uma creche que pode mudar a vida das crianças e das mães. Porque uma criança que ela fica do 0 aos 6 anos sem frequentar uma creche, ela não consegue depois ter o seu desenvolvimento cognitivo, ter o mesmo acompanhamento que uma criança de 6 anos que passou por esse período. Além disso, acaba até perpetuando uma situação até de miséria, até de pobreza, que a sua mãe não sofreu, passou por isso, não teve esse período onde estudar, a mãe dela não teve onde trabalhar, não teve onde buscar emprego e se repete com essa mãe que vai fazer com que a filha dela também não fique na creche, fique com ela não vai pedir emprego, buscar emprego, ela não vai se capacitar, ela não vai estudar. Então, há uma perpetuação. Então, essa função social das creches fez com que, nesses primeiros 6 meses, fosse tratado com prioridade absoluta do nosso mandato. Então, é importante dizer isso, que pessoalmente, ou eu, ou a minha equipe principalmente, saiu percorrendo todos os municípios para conseguir essas informações, fazer o cruzamento, identificar cada caso, qual é o gargalo que tem e aí sim buscar soluções. De quem é a responsabilidade sobre essas 81 creches que estão inacabadas, estão obras paralisadas e que providências o senhor tomou? Bem, o grande problema começou porque criaram um que foi chamado de um modelo inovador de construção, que é praticamente módulos prontos e 5 empresas foram vencedoras no país inteiro. Então, o mesmo preço que era para construir uma creche em Manaus, era para construir no Rio Grande do Sul e São Paulo. Ou seja, a logística completamente errada. E essas empresas quebraram. E depois que quebraram, para conseguir esse modelo inovador com outras empresas, não se conseguia. E aí teve que reformular todos os projetos e muitos municípios não conseguiram acompanhar, perderam o prazo de prestar contas, e com isso teve dificuldades em renovar e repactuar essas obras. Foram feitas mais 2 outras portarias, alguns municípios aderiram, outros não. Inclusive, tem uma aberta agora, eu estive
semana passada com o presidente do FNDE, até setembro, aqueles municípios que já perderam o prazo, foi aberto um novo momento para que haja uma repactuação. Então, a nossa função também é essa, fazer essas pontes. Então, já contactamos aqueles que estão paralisados e esse é um problema. Então, que tem questões judiciais, de editais, de licitações, e o CNJ também esteve semana passada tentando demonstrar a importância de dar uma celeridade sobre esses pontos. Em outros casos, tem situações que são absurdas. Então, por exemplo, um município que passou 6 meses sem conseguir receber o recurso porque não conseguia trocar informações com o Ministério. E quando a gente chegou para identificar qual era o problema era que o e-mail informado ele terminava em .com e era .com.br. Então, quando mandava a informação, não chegava, ou seja, a falta de diálogo. E aí que surge a necessidade, e eu fico feliz em falar sobre isso. O nosso gabinete hoje ele se transforma assim, numa espécie de uma secretaria dos municípios, para despachar junto aos ministérios, para ter aquela logística de ir lá na fonte e conversar, sem a necessidade também do município se deslocar em todas as situações para lá. Então, não tem uma equipe para isso, uma equipe para dar suporte àquilo que já existe, que está travado. Porque eu estou adotando esse discurso, Flávio, porque eu tenho convicção disso, que para mim tão danoso quanto é a corrupção hoje no país, também é a má utilização dos recursos públicos nas obras que estão inacabadas. Então as pessoas precisam sim se revoltar sobre isso. Somente aqui em Alagoas, informado oficialmente para o Tribunal de Contas da União, são 600 milhões de reais com recursos federais que estão destinados a obras que não terminam. Então a gente teve uma inversão de valores no meio político, que é comemorar o lançamento das ordens de serviços. Você sabe muito bem que a gente comemorava a entrega das obras. Então, se tem grandes mobilizações, grandes festas, porque vai fazer algo que um dia fique pronto. E a gente está acompanhando que não termina. Deputado, senador, qual a sua posição em relação à lei do abuso de autoridade? O senhor é favorável à lei? É contra? Bem, Flávio, é interessante falar sobre isso. E eu quero até dar um passo atrás, que é falar sobre uma atuação que o Ministério Público Federal encabeçou há uns 3 anos, que foi justamente buscar 10 medidas que, na visão daqueles que estavam principalmente à frente da Operação Lava Jato, essas 10 medidas poderiam fazer com que preenchessem as lacunas em que atrai cada vez mais corruptos e faz com que os nossos recursos escoem. Então, essas 10 medidas, houve uma grande mobilização nacional para recolher assinaturas e ser uma lei de iniciativa popular. Aqui em Alagoas, particularmente, eu percorri faculdades, fui na praia, fui no centro, consegui mais de 2.000 assinaturas, porque é algo que eu acredito que a gente deve endurecer em um ponto a nossa legislação e inovar em outras situações. Então, essa lei chegou no Congresso com assinaturas suficientes, caminhou até com uma certa celeridade e quando chegou numa reta final, no Senado, chegou um enxerto justamente incluindo a lei de abuso de autoridade e fez com que prejudicasse um projeto que era para, digamos assim, endurecer os crimes de colarinho branco, dificultar. Do outro lado, estava dificultando a sua fiscalização e atuação dos seus membros. Então, naquele ponto, foi um checkmate, ou seja, você não tem como ser favorável a um e contrário a outro. E foi o que passou no Senado há uns 2 meses atrás. Recentemente, foi votado um outro projeto, também muito danoso, na linha de fiscalização e de liberdade de atuação dos magistrados, dos delegados, dos procuradores, promotores. Esse já tinha passado pelo Senado o ano passado, ou seja, eu não estava fazendo parte. Também, se eu tivesse, votaria contrário por esse momento que nós estamos vivendo, que precisa ter um estímulo, sim, ou pelo menos não ter uma suspeita sobre aqueles que têm por missão e por função fiscalizar e julgar algo que possa estar fora do nosso bom senso e fora também daquilo que se é legal. Então, nessa linha, eu acho que que o Brasil está dando um passo atrás e é um momento que vai ser necessário que o presidente da República, que agora tem a caneta, mostre para que ele entrou. Ele entrou com um discurso também anticorrupção, vai estar hoje com uma situação que pode vetar total ou no mínimo os pontos mais polêmicos, a manifestação de várias entidades nesse sentido e eu acredito que isso é o que deve ser feito. O senhor assumiu recentemente a presidência do PSDB de Alagoas. Desde que assumiu, surgiram comentários de que o senhor
já apoia a candidatura do deputado federal João Henrique Caldas à Prefeitura de Maceió. Procede isso? Bem, Flávio, primeiro eu quero dizer que eu estou muito motivado. Um novo desafio na minha vida é assumir a presidência do Partido da Social Democracia Brasileira. Então, tem um trabalho de construção que faz sentido assumir uma responsabilidade como essa. Durante os últimos 4 ou 5 anos, é difícil passar 15 dias sem estar dentro de uma escola ou faculdade falando sobre a importância da educação política, falando sobre a importância das pessoas participarem ativamente da política. E hoje, à frente de um partido, minha função vai ser buscar novas pessoas para discutirem e para entrar na política, sim. Então, estou hoje como presidente do partido, já percorri vários municípios conversando principalmente com a juventude, mas não só, com aquelas pessoas, com aquele médico, com aquele empresário, com aquele advogado que antes fez parte da política, que hoje já não faz mais, para demonstrar, inclusive, que é possível ingressar no estado de Alagoas na política sem ter que gastar milhões ou fazer conchavos que não se possa justificá-los. Então, dessa forma, essa é a minha missão à frente do partido, um partido que eu não sou o dono do partido, partido que eu sou o presidente, mas que tem um colegiado enorme de pessoas valorosas, pessoas que têm grande capilaridade no Estado, a exemplo do prefeito Rui Palmeira, a exemplo do prefeito Rogério Teófilo, Teotônio Vilela, Tereza Nelma, tem a Cibele Moura, tem também o Dudu Ronaldo, seu deputado estadual, vários vereadores, 5 prefeitos. Então, nós temos uma capilaridade para demonstrar que tudo na vida tem que ter os dois lados, você não pode só ter um lado. Então, vamos aqui contribuir para a democracia, você pode ter certeza. Falando sobre eleições municipais, o meu foco não é agora eleições municipais, eu vou falar sobre o próximo ano, porque você sabe tão bem quanto eu, até melhor que eu, que essas coisas hoje eu estou de um jeito, hoje está de outro. Você falou sobre o deputado JHC, que foi um grande parceiro na campanha passada, que é hoje um grande parceiro da minha atuação parlamentar. A gente interage bastante, tem muitos temas em que ele defende, que eu defendo também ao mesmo tempo, principalmente ligados à tecnologia, à educação. Então, temos uma sintonia. Ele tem todas as credenciais para ser candidato, sem dúvida nenhuma. Teve as 2 maiores votações da capital nas 2 últimas eleições. A princípio, acredito que está com ânimos para disputar uma eleição, nem isso ainda foi para campo, para a rua, porque está focado no mandato dele, como eu também estou focado no meu. Tem aqui em Maceió o prefeito Rui Palmeira, que nada pode passar também sem conversar com ele. Ele é o prefeito da cidade, faz parte do meu partido. Então, tem muita coisa ainda para desandar. O que eu posso dizer é o seguinte, que o meu compromisso é me dedicar, sim, eu não vou ser ausente de forma alguma das eleições municipais. Eu quero participar, sim, de maneira positiva, principalmente para fazer com que Alagoas sempre tenha novos ares. O senhor chegou a conversar em algum momento com o JHC sobre a eleição de Maceió? Sim, eu converso sempre com ele. Então, quem pode ser candidato, pergunta quem você acha que é candidato, a gente escuta tantos. Hoje eu acho que tem uns 8 candidatos, pessoas que dizem que querem assumir a prefeitura, porque naturalmente vai ter uma alternância, é necessário isso, então vai ter uma alternância. Rui Palmeira não será o próximo prefeito de Maceió, porque ele já foi durante 2 vezes. Então, não se sabe. O Rui ainda também não se posicionou e está certo, o foco dele está sendo terminar bem a sua administração. Não disse, esse é meu candidato, não colocou ninguém do grupo e até ele não vai fazer isso sem conversar comigo também. Então, nós estamos dentro do mesmo partido e diálogos são naturais, mas não tem não tem nada firmado dizendo 100% é dessa forma que será feita as eleições do próximo ano em nenhum município. Porque, sinceramente, tem 2 meses que eu assumi o partido, estou no trabalho de reconstrução de pontes, estou no trabalho de ouvir as pessoas, de tentar manter aqueles que são valorosos dentro do partido e buscar novas lideranças. E o senhor tem interesse em ser candidato em Maceió, em Arapiraca, ou não pretende ser candidato para o ano? Olha, não sou candidato de maneira nenhuma na próxima eleição, né? Vou participar ativamente das eleições municipais, então tentando interferir, tentando trazer as discussões, tentando fazer com que tenha a democracia aguçada nesse momento, sem dúvida nenhuma, mas eu não sou candidato, eu tenho um compromisso enorme. Nesse início do mandato estou focado em devolver toda a confiança que as pessoas depositaram em mim através de trabalho. Então, são apenas 6 meses, os 6 meses que de fato eu mergulhei no Senado, primeiro, para não deixar ninguém me colocar no bolso. Então, é interessante porque não tem ninguém para abrir portas, você sai batendo nas portas. Minha situação foi essa, foi construída, mas de uma maneira legítima, em que eu não estou sozinho. Então, tem 1 milhão de pessoas que me fizeram chegar lá. Então, dormir com isso não é fácil.
dormir com a votação que eu tive em Arapiraca, sabendo que as pessoas saíram de casa espontaneamente para dizer, Rodrigo, confio em você, pensar todo dia, como é que eu devolvo para essas pessoas em Piranhas, em Maragogi, em Delmiro. Então foi algo que fez com que o Estado respirasse, de fato, uma nova esperança, não pelo Rodrigo, mas pela renovação, e essa renovação que eu vou buscar também, trazendo nesse novo momento político eleitoral. Ok, nosso muito obrigado ao senador Rodrigo Cunha, presidente do PSDB de Alagoas, pela sua presença nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Vamos agora ao intervalo, voltamos conversando com o prefeito de Arapiraca, Rogério Teófilo.